A palavra do Senhor diz assim: Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que o exterior também fique limpo. É algo muito forte e eu quero que vocês, agora por algum minuto, vocês passem a recordar situações na vida de vocês que vocês sabiam que por fora aparentemente estava tão bonito, tão limpo, né? Tudo tão arrumadinho, mas por dentro só nós mesmos conhecemos os nossos corações e sabemos aquilo que precisa ser mudado. E é sobre isso que Deus tocou no meu coração durante essa semana, enquanto eu estava preparando a palavra ali, orando, que nós realmente venhamos receber uma transformação de Deus para as nossas vidas. Poucos minutos atrás vocês ouviram o pastor falando sobre transformação. A gente não se falou, a gente não teve esse momento de falar de pregação, de palavra, mas as coisas de Deus, elas se completam. Então, desde o início, desde a abertura do culto, os louvores, tudo é para uma transformação do nosso coração. E eu coloquei um tema aqui para essa ministração e tem como nome De Dentro para Fora. E é isso que nós precisamos. Às vezes a gente fica só preocupado com o nosso exterior, mas quando na verdade a gente precisa tratar primeiro o nosso interior, né? E falando aqui, né? Vou repetir aqui a palavra. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, então o exterior também estará limpo. Eu posso aqui, como uma pequena ilustração, né? Eu não preparei isso antes, mas eu poderia apresentar aqui 2 copos para você, aqueles copos que você não consegue ver por dentro e falar para você assim, você tomaria dessa água? E aí, na sua cabeça é apenas uma água, né? Mas quando eu virasse o copo para você, você visse que uma era uma água suja e a outra é uma água cristalina e limpa, você escolheria pela água cristalina para tomar. Por quê? Porque por fora, aparentemente, está tudo limpo. Está tudo tão bonito, eu estou pronto para beber daquela água. Mas quando a gente passa a entender e olhar o interior, a gente começa a ver aquilo que nós precisamos mudar dentro da nossa vida. E aí a gente passa a reconhecer, isto não serve para mim. Isso tem que ser mudado. Eu não posso beber dessa água. Eu não posso viver esse tipo de vida. Os fariseus, eles eram um grupo de religiosos influentes no judaísmo no tempo de Jesus. Eles eram vistos como santos pelo povo. Mas muitos tinham um orgulho tão grande dentro do coração. E eu vou querer falar um pouco hoje sobre orgulho. Muitos eram hipócritas. Muitos tinham uma dureza de coração. Orgulho espiritual é exaltar a si mesmo. Sabe o que eles faziam? Eles faziam orações longas. Eles gostavam de falar assim na frente de várias pessoas, nas ruas, para querer se aparecer. E aí você começa a entender que quantas vezes a gente quer fazer alguma coisa para mostrar algo para alguém, quando na verdade Deus só quer que a gente entregue o nosso coração para Ele. Muitas vezes a sua oração com a porta fechada, dentro do seu quarto, tem muito mais valor do que quando você quer, por orgulho, chamar a atenção de pessoas e falar, eu sou crente, eu estou orando. E a hipocrisia? Quantos deles queriam ensinar a lei, mas eles não conseguiam viver? Eles queriam que você vivesse, mas eles mesmos não viviam. Eles mesmos não davam um bom exemplo. Será que a gente está vivendo isso? Será que a gente fica olhando o defeito, o erro, a situação que o outro está vivendo? Será que a gente quer começar a apontar o dedo? Será que a gente tem querido ensinar algumas coisas às pessoas, mas quando na verdade a gente não está fazendo? E a dureza de coração? Você pode estar de frente de milagres, de sinais, de maravilhas, de coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, mas o seu coração está tão duro que você só consegue olhar com os olhos carnais. E aí hoje eu quero te encorajar a você fechar os seus ouvidos carnais, você abrir os seus olhos espirituais, você pedir visão de águia ao Senhor,
para você enxergar lá na frente o melhor de Deus que está por vir. Só que para nós chegarmos no melhor de Deus que está por vir, existe um processo. E nesse processo, Deus trabalha nas nossas vidas o nosso orgulho. Trabalha a hipocrisia. Trabalha essa dureza de coração que nos afasta da gente ter uma real e sincera proximidade e intimidade com Deus. Você já limpou por fora o copo sujo por dentro? Tem como fazer isso? Tem como você limpar por fora um copo que está sujo por dentro? Vocês acham que isso é possível? Não dá. Não dá. Mesmo ele parecendo limpo, igreja, mesmo ele parecendo limpo, por dentro ele está contaminado. Um coração sem transformação, ele está contaminado. E Deus tem falado conosco que nós precisamos dessa transformação dele. E essa transformação vem dele, mas depende de cada um de nós tomarmos a atitude de querer essa transformação na nossa vida. A vida cristã, ela não pode ser apenas de aparência, mas ela tem que ser de essência. Ela tem que ser do interior. Então, quando a gente falou ali no início que o tema é de dentro para fora, nós precisamos entender e enxergar o que a gente precisa fazer para mudar de dentro para fora as nossas vidas. Sabe, se você parar agora por um minuto e pensar, será que só eu tenho coisas que precisa mudar na minha vida? Vocês também têm? Responde aí, igreja, vocês têm? Tem coisas que a gente sabe que a gente precisa mudar. Tem coisas que a gente luta diariamente para mudar e muitas vezes a gente não tem tido força sozinho para conseguir mudar. Mas hoje eu quero te encorajar para que você deixe de lado as suas forças, que você apenas confie em Deus, que você fale, obrigado, que você fale com o Senhor para que Ele verdadeiramente venha fazer essa mudança, essa transformação na sua vida. E essa transformação vem dele para nós, igreja. Vem dele para nós, porque sozinho realmente nós somos falhos, nós somos fracos e pecadores. Mas uma coisa nós precisamos entender, que nós precisamos querer essa transformação nas nossas vidas. Também em Mateus, no capítulo 23, mas agora no versículo 26, diz assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância, de cobiça. O que é de dentro para fora? Ela não é uma religiosidade exterior, mas ela é uma transformação interior. Muitos de nós queremos mudar no dia a dia os nossos comportamentos, mas a gente não muda nosso coração. Então, começa a estar atento sobre as mudanças que têm que ser feitas no seu coração, não apenas nas suas atitudes, não apenas no seu comportamento, mas no seu coração. Porque quando você muda o seu coração, automaticamente suas atitudes, seu comportamento muda. Jesus, ele confrontou os fariseus. Exatamente por isso. Eles pareciam tão santos, tão puros, tão limpos, tão lindos, mas o coração deles estavam totalmente corrompidos. E Deus, ele quer começar de dentro do nosso coração. E por que Deus começa pelo coração? Aí a gente tem a resposta ali em Provérbios. Você não precisa abrir a Bíblia, porque eu vou falar alguns versículos, amém? Mas grava aí, em Provérbios capítulo 4, no versículo 23, diz assim: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmãos, prestem bastante atenção, Deus sempre começa pelo coração. Tudo na nossa vida começa pelo coração, por aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. O nosso coração, ele tem que ser o centro da nossa vida espiritual. E isso faz com que nós possamos começar a engatinhar, a caminhar, para que haja uma transformação na nossa vida.
E nós precisamos ter essa fonte de vida, que são palavras e atitudes que são geradas dentro de nós através da vontade de Deus. Agora, se o coração ele é fonte, o que tem que transbordar dentro do seu interior? Essa é uma pergunta importante. Se o coração é fonte, o que tem que transbordar dentro do seu interior? Eu quero falar aqui em duas situações. A primeira, amor, fé, esperança. Agora você pode escolher por orgulho, mágoa ou incredulidade. Eu acho que não tem nem o que pensar. Nós precisamos realmente buscar termos amor, termos fé, termos confiança, crer em Deus, que Ele pode suprir todas as nossas necessidades, que Ele pode realmente trabalhar nos nossos corações, que Ele pode mudar as nossas vidas. Quantas vezes a gente toma atitudes porque a gente não quis parar por um minuto e conversar com Deus e falar, Senhor, muda o meu interior, transforma a minha vida. E aí você faz o quê? Você pode magoar um amigo, você pode magoar a sua esposa, você pode, esposa, magoar o seu marido, você pode magoar alguém aqui mesmo da igreja, o seu irmão. Por quê? Porque você não quis. Você não quis apenas pedir para Deus, Senhor, trabalha dentro do meu coração. Aí você deixa isso de lado e você começa a apontar, a criticar, olhar para os erros, quando na verdade a gente só precisa entender que Deus usa quem Ele quer, da maneira com que Ele quer. E quando a gente passa a entender isso, a gente vê a vida de maneira diferente. A gente começa a entender os propósitos de Deus. Eu preciso de uma pessoa... Vocês já repararam, né? O tempo que vocês já têm com Deus, que existem muitos pregadores, existem muitas pessoas que são de ministério de louvor também. E aí você, nessa caminhada sua, você já viu muitos que eles têm vários versículos na cabeça aqui, fala assim, quantas vezes eu vejo tantos pregadores assim, né? Eu vejo o pastor William ali, é um exemplo para mim e para vocês. E aí, sabe, tem um conhecimento absurdo, aí eu falo assim, meu Deus, eu quero parecer assim, eu preciso chegar nesse nível, eu preciso aprender. Aí, às vezes, a gente vê um pregador assim, que está começando, que está iniciando, que talvez não está tão afiado, está aprendendo. E aí, muitas vezes, a gente senta ali e julga. Às vezes, a gente julga quando está louvando, alguma pessoa louvando. Assim, eu estou dando apenas esses dois exemplos para vocês entenderem. Mas Deus falou poderosamente comigo há alguns dias atrás a respeito disso. Eu vi uma pessoa e Deus falou assim comigo, nossa, mas como essa pessoa é bagunceira e tá agindo dessa maneira, né? E aí Deus, nossa, Ele me deu um tapa mesmo, assim, sabe? Porque Deus usou poderosamente aquela pessoa, no jeito que ela é, para poder alcançar jovens, para poder alcançar pessoas que aceitaram a Jesus, que foram batizados. E eu dentro do meu interior julgando. Na hora eu pedi perdão para Deus, eu falei, Senhor, eu estou começando a entender coisas que eu não entendia antes. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer. Basta apenas a gente confiar nele. Basta apenas a gente entender que é necessário isso para as nossas vidas. E aí a gente para de julgar, a gente para de olhar, de incriminar, né? Nós não temos esse direito. Nós não temos esse direito. O coração é fonte da vida. Se o coração está doente, a sua vida está doente. Você acha que o seu coração está doente hoje, igreja? Você acha que você precisa mudar algo aí dentro do seu coração? Você acha que você precisa pedir para Deus hoje, Senhor, muda o meu coração? Senhor, muda de dentro para fora. Porque o exterior é muito simples mudar a igreja. Mas o interior, aquilo que faz com que a gente tenha que ter posicionamento diferente, faça com que a gente tenha que ter uma vida muito mais íntegra, faça com que a gente tenha que ter atitudes diferentes, aí é Deus. Mas para que isso aconteça, nós temos que querer. Deus não quer só mudar os hábitos, Deus quer mudar a sua natureza interior. E aí é hora da gente pedir algo tremendo, que está lá em Salmos 51, no versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus,
e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, Senhor, um coração puro, ó Deus. Nós temos que pedir isso, igreja. Nós temos que pedir isso. Ele renova dentro de mim e dentro de você um espírito inabalável, na qual você pode ter essa fé verdadeira, você pode crer de todo o seu coração nas mudanças que Deus vai fazer na sua vida, na sua família, na sua casa. Ei, pare de lutar com as suas próprias armas, querendo que Deus muda a vida do seu irmão, querendo que Deus mude a sua esposa, ou esposa, querendo que Deus mude seu marido, ou mude seus filhos. Mas o que você acha de você conversar com Deus e falar assim, Senhor, mostra para mim o que eu preciso mudar. Senhor, mostra para mim como eu devo agir daqui para frente com a minha esposa, como eu devo agir assim com a minha família. O que eu devo fazer, Senhor, para que seja criado em mim um coração mais puro, para que seja renovado dentro de mim um espírito inabalável. Essa faz total diferença, igreja. A gente fica só esperando pelo próximo, quando na verdade a gente precisa que Deus mude a gente. É a gente primeiro. E eu vou dizer para vocês, todas as vezes que eu orei a Deus e eu conversei com o Pai, pedindo para que algo fosse mudado na vida da minha esposa, eu falei assim, Senhor, muda na minha vida. O que eu tenho que fazer para ela agir melhor comigo? O que eu preciso fazer para ela cuidar mais de mim? O que eu preciso fazer para ela me dar mais carinho? Ela dá, viu, gente? Eu não estou falando mal dela, não. Mas eu precisei orar a Deus, pedindo para Deus mostrar para mim. E aí eu passei a dar mais carinho para minha esposa. Eu passei a dar mais atenção para minha esposa. Eu passei a ouvi-la mais. E quando a gente começa a entender isso, é natural na nossa vida as coisas melhorarem. E aí eu comecei a viver o melhor. Parei de querer ter razão e comecei a ser feliz. Porque quando a gente quer ter razão, a gente não é feliz dentro do casamento. A gente precisa ser feliz, igreja. E para ser feliz, você tem que renunciar. E renúncia faz grandes coisas na nossa vida. Renúncia nos limpa o nosso interior. Renúncia te faz você dobrar os seus joelhos e ter intimidade com Deus. Que é isso que muitas vezes a gente está perdendo tempo com a tecnologia, com os dias que a gente vive, porque a gente deixa o tempo que nós deveríamos ter de intimidade com Deus. A gente perde todo o nosso tempo apenas no Instagram, no Facebook. Quanto tempo eu perdi da minha vida nisso? Mas Deus falou comigo. E hoje, dia após dia, Deus continua trabalhando na minha vida para que eu deixe tudo isso de lado e comece a ter intimidade com Ele. Para que eu mude o meu coração e pare de querer mudar o próximo e comece a mudar a minha vida primeiro. Passe a aceitar a minha vida como eu sou e entender que Deus pode transformar. Eu quero dar aqui alguns exemplos bíblicos de transformação de dentro para fora. Zaqueu, como referência bíblica, está em Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao 10. Ele era um cobrador de impostos, odiado. O camarada era corrupto. Mas ele teve um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, ele foi transformado, igreja. E aí ele deixou de ser ganancioso e tornou-se generoso, dando metade dos bens dele. A mulher samaritana, ela teve uma vida marcada por fracassos, por rejeição. Eu não sei se você já passou rejeição, igreja. Vou falar para você, não é fácil não, viu? Não é fácil. Mas quando a gente tem Deus, a gente passa por cima disso. A gente continua, a gente segue em frente. E a gente passa a entender que é mais essa rejeição que veio a nós, é mais sobre a pessoa do que sobre você mesmo. Porque isso é o que ela pensa de você, e quando na verdade não é o que Deus tem para você, não é aquilo que Deus pensa de você, não é aquilo que Deus quer para você. E aí você fecha os seus ouvidos espirituais e dá ouvidos para isso. Deus nunca vai te rejeitar.
Deus em todo o tempo ele vai te amar. Pode o mundo inteiro te rejeitar, mas Deus sempre vai te amar. Deus sempre vai estar com você. Não importa as circunstâncias. Se a chuva ou calor, o Senhor sempre vai estar com você. Se é inverno ou verão, eu vou adorar a Deus. Mas essa mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus junto ao poço. E aí Jesus falou com ela. E aí Jesus falou com ela tudo que ela estava sentindo, tudo que ela estava passando. E ela passou, deixou de ser uma mulher marcada por fracassos e rejeição e se tornou uma evangelista ali na cidade de Sicar. E ela começou a falar desse Jesus. Começou a dizer que ele era o Messias. Porque ele sabia tudo que ela estava vivendo, tudo que ela estava passando. Olha a transformação que Deus fez na vida dela. Como Deus transforma o nosso interior. Como que Deus pode transformar esse interior, igreja? Nós precisamos falar em oração, nós precisamos declarar: Senhor, muda o meu coração. Não fique esperando que as coisas vão acontecer sem nem mesmo você querer parar um momento, um tempinho para conversar com Deus e pedir: Senhor, muda o meu interior. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A gente só tem que pedir para Deus: Senhor, que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Sabe? Tenho passado tantos desafios no ministério, mas de uma coisa eu sei: o Senhor é bom. A sua graça, ela é infinita. A sua bondade, ela é perfeita. E eu sei que diante desses desafios, Deus só está me fazendo mais forte. Deus só está quebrando o meu orgulho, sabe? O meu eu, as minhas vontades, para que eu possa realmente confiar nele. Porque falar é muito fácil, mas você precisa viver circunstâncias na sua vida que te fazem realmente você entender o propósito de Deus para a sua vida. E quando você passa a entender o propósito de Deus na sua vida, começa a haver transformação. É difícil, é duro, machuca. Sabe, eu vivi uma rejeição há poucos meses atrás tão grande. E aí eu cheguei em casa, nós fomos dormir, e a gente não conseguia dormir, sabe? Não passava pela cabeça, e não saía aquela situação, aquela imagem, aquele momento que nós estávamos vivendo. E aí, quando foi por volta de 3 da manhã, a gente não conseguia mesmo dormir. Eu peguei a mão da minha esposa e eu falei: vamos orar. E eu falei assim: Senhor, o Senhor conhece o meu coração, Pai. O Senhor sabe quem realmente eu sou. As pessoas podem olhar o meu exterior, podem querer descrever a minha vida, mas o Senhor sabe o meu coração. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe tudo que eu tenho aqui dentro, que eu quero fazer por Ele, para Ele. Porque Jesus sofreu tanto naquela cruz, por amor de nós, por nossos pecados, igreja. A gente só precisa ser grato. A gente só precisa, em todo o tempo da nossa vida, a gente se entregar a Deus. A gente querer falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Eu não sei o que está por vir ainda na minha vida. Às vezes passa na minha cabeça tantas coisas que ainda vai acontecer. Mas de uma coisa eu sei: que o Senhor sempre vai estar ao meu lado. O Senhor sempre vai estar ao meu lado. E essa transformação na nossa vida, pela palavra de Deus, a palavra de Deus, ela se revela a cada um de nós.
Quando você abre essa palavra aqui, realmente quando você quietinho no seu quarto, no seu carro, na sua mesa, onde quer que seja, quando você realmente abre essa Bíblia e começa a ler, a palavra do Senhor ela é revelada a cada um de nós. E naquele momento, às vezes, você pode estar passando uma circunstância difícil, você pode estar passando um momento de vitória, de alegria, de grandes conquistas. A palavra do Senhor parece que ela vem completar isso para nós, dando para nós uma visão de como nós devemos viver melhor nesta terra. Pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ele nos mostra, nos avisa. Em algum momento o Espírito Santo já falou para você assim? Você sabe que falou. Melhor você não fazer isso. Isso daí não é o certo para a sua vida. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus falou comigo. E aí a gente pode entender o sobrenatural do Senhor. Porque eu e você sabemos que o Espírito Santo de Deus fala conosco. Nós sabemos. Nós sentimos isso. Pela oração e comunhão com Deus, isso faz ter uma transformação nas nossas vidas, no nosso interior. E sabe como? Quando a gente se aproxima mais de Deus. Agora, como uma ilustração, eu quero falar isso com os irmãos. Imagina assim: o Espírito Santo é como um espelho limpo, que mostra quem realmente somos. Dá para você imaginar isso? Um espelho na sua frente, ok? Esse é o Espírito Santo de Deus nos mostrando quem realmente nós somos. E aí, se você hoje se olhasse nesse espelho, não precisa me responder. Como você viria isso? Como você viria isso, igreja? Quem realmente você é? De frente de um espelho. O Espírito Santo de Deus está na sua frente e ele está te mostrando, refletindo você através desse espelho. Como você se sentiria hoje? E ele nos molda a imagem de Cristo. O Senhor, ele quer nos moldar a imagem de Cristo. Cristo viveu aqui, ele provou para cada um de nós que é possível viver sem pecado. É possível amar ao próximo. Deus quer usar a sua vida hoje. Se você acredita que somente os grandes homens da Bíblia Deus usava para fazer milagres, eu quero dizer a você, Deus usa você hoje para fazer milagres. Deus usa você para fazer um milagre. Seja um instrumento de Deus. Queira ser um instrumento de Deus, para que Deus possa fazer milagres através da sua vida. Às vezes a gente fica esperando que grandes milagres ou grandes coisas vão acontecer na nossa vida e Deus vai aparecer na nossa frente. Ó, meu filho, tó isso aqui. Deus usa o irmão que está do seu lado. Deus usa o seu familiar. Se você nunca dava ouvido para o seu familiar, começa a dar ouvido. Porque Deus usa quem Ele quer, igreja. Mas você precisa estar atento para ouvir a voz de Deus. Resultados da transformação interior são mudança de atitude, novos valores. Sabe o que são os frutos do Espírito? É o amor, é a alegria, é a bondade, a benignidade, a longanimidade, domínio próprio. Ei, domínio próprio. Mansidão, fidelidade. São frutos do Espírito. Se você tiver amor ao seu próximo, você está caminhando conforme a vontade de Deus. Se você hoje não tem alegria, está faltando algo. Faz parte dos frutos do Espírito para a sua vida, igreja. Se você não tem bondade, começa a ser bonzinho. Tira a ruindade aí, porque não te leva a nada. Nós precisamos ter mansidão, igreja. Nós precisamos ter algo tão forte, tão poderoso, que hoje está destruindo famílias, hoje está afastando amizades, hoje está te levando para o abismo, hoje está te colocando em brigas, em situações difíceis. Tem pessoas que são colocadas na prisão, sabe, por causa da falta do quê?
domínio próprio. Domínio próprio, que palavra poderosa. E às vezes a gente deixa isso de lado, a gente esquece. E às vezes a gente insulta quem nos ama. Às vezes a gente fala uma besteira para a pessoa que mais nos ama, mais cuida de nós. Às vezes a gente tem um irmão querido do nosso lado que ele quer compartilhar algo com você e você não tem a paciência de apenas parar para ouvi-lo. Mas você só quer falar a sua vontade. Não é hora da sua vontade. É hora da vontade de Deus na nossa vida em todo o tempo. Em Gálatas 22, capítulo 5, 22 ao 23, você vai entender melhor ali sobre os frutos do Espírito. E o impacto nas pessoas ao redor, as pessoas passam a te ver com outros olhos. Falou, esse aí é um homem de Deus. Essa aí é uma mulher de Deus. Porque os frutos do Espírito estão acontecendo na sua vida, igreja. Você está dando liberdade para que o Espírito Santo transforme a sua vida em todo o tempo. Mateus capítulo 5, verso 16 diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Mas você não precisou começar assim como os fariseus, pregando, orando em voz tão alta para que os outros ouvissem. Você não precisou disso. Você só precisou pedir para Deus que Deus transformasse o seu coração para assim brilhar a luz de vocês diante dos homens. E é luz que vem de Deus para as nossas vidas, fazendo aí sim nós se tornarmos homens e mulheres tementes a Deus. Homens e mulheres que podem entender o propósito que Deus quer na nossa vida, que a gente precisa amar ao próximo. Você só precisa amar ao próximo, igreja. Você só precisa ter um coração de retidão, de amor, de agradecimento. A gratidão, ela abre tantas portas nas nossas vidas e às vezes a gente não consegue falar um obrigado. Se você tem dificuldade em falar a palavra obrigado, se você tem a dificuldade de ser grato dentro da sua casa, com a sua família, ou com qualquer pessoa que faça algo por você, eu quero te dizer, passe a ser grato e grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Grandes portas o Senhor vai abrir na sua vida. Se você acha que você está passando um momento difícil, que as coisas não estão passando tão bem quanto você queria, ou está vivendo alguma dificuldade, começa a lembrar, será que eu sou grato a Deus por tudo que Deus já me deu? Será que eu sou grato a Deus por tudo que Deus está me dando? Eu sou grato a Deus pelo momento que eu estou vivendo. Eu sou grato a Deus. No momento da rejeição, hoje eu sou grato a Deus por causa daquela rejeição. Aquela rejeição mudou meu coração, igreja. Sabe quando pessoas podem querer dizer para você não vai conseguir, você não pode, você não vai dar certo na vida? Deus, ele diz para cada um de nós, você é mais do que vencedor. Você é mais, posso ouvir glória a Deus? Você é mais que vencedor, igreja. Deus tem o melhor para nós. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu confio em Deus. Você só precisa confiar em Deus. Você tem vivido uma fé de dentro para fora? Ou você só tem uma aparência de santidade? Pensa nisso. Você tem vivido algo que é transformador na sua vida, que vem de dentro para fora, ou é só no exterior? Quero que você pense sobre isso. Deus quer te dar um coração novo hoje, igreja. Deus quer te dar um coração novo. Você quer receber? Eu quero receber. Nós precisamos pedir, Deus, transforma o meu coração. Você precisa buscar mais pelo Espírito Santo. Você precisa buscar ter mais intimidade com Deus. Porque quando o coração muda, igreja, quando o coração muda, sua vida muda por inteiro.
sua vida muda por completo. Senhor, limpa o nosso interior. Transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, nossas emoções. Que nós possamos, Senhor, verdadeiramente viver uma fé verdadeira, uma fé única, uma fé pura. Cheia da tua presença. Que tudo em nós venha a ser transformado. Aleluia. Que tudo em nós comece essa transformação que vem de dentro para fora. Amém, Em nome de Jesus. Jesus. Aleluia, Senhor. Transforma os nossos corações, ó Pai.